Em primeiro lugar, geyser antes da erupção, localizado na Islândia. Antes de um geyser entrar em erupção, toda a água formada por uma bolha enorme torna-se uma bela vista, ainda que seja extremamente raro de se ver. A explosão de água vai tão alto que chega a uma altura de 12 metros. Em segundo lugar, Lago Manchado, localizado no Canadá. Como a água evapora, grandes quantidades de minerais são deixados para trás como depósito no lago, em um estranho padrão de círculos. Eles são de diferentes cores por causa de diferentes minerais. Em terceiro lugar, a chaminé de neve, localizada nas áreas do Ártico. Assim que os vapores saem do orifício, eles se congelam. Consequentemente, essas chaminés de neve se formam em torno da abertura vulcânica. Em quarto lugar, as bolhas congeladas de metânio, localizado em Abraham Lake, Canadá. Quando a matéria orgânica em lagos morre e se estabelecem, formam bolhas de metano na água, enquanto essas bolhas ficam presas na água congelada. Isto é, como elas se parecem. Em quinto lugar, o grande buraco azul localizado em Belize. Esse foi na verdade uma caverna maciça formada quando o nível de água foi muito menor do que hoje. Os buracos azuis na verdade eram onde a erosão ocorreu. Em sexto lugar, a tempestade eterna, localizado na Venezuela. As nuvens são formadas praticamente no mesmo ponto, entre 140 e 160 noites por ano, e as tempestades chegam a durar até 10 horas, criando um espetáculo de luzes, sons e imagens que são ao mesmo tempo fascinantes e assustadoras. Em sétimo lugar, rochas que se movem, localizado no Vale da Morte. Nas terras planas do Vale da Morte, Califórnia, estas pedras se movem e deixam rastros atrás delas. Até hoje, os estudiosos não conseguiram descobrir o que faz com que ocorra esse tipo de movimento. Supostamente, alguns dizem que pode ser por causa de vento muito forte que empurra a pedra em uma fina camada de argila ou em um solo muito úmido. Em oitavo lugar, quedas de Cameron, localizado no Canadá. Isso ocorreu em Alberta, no Canadá, quando choveu muito forte e a chuva levou os sedimentos para o rio. A água cristalina ficou com cor de sopa de tomate. Em nono lugar, as luzes de Hansdale, Noruega. Este fenômeno tem sido observado e ocorria de 10 a 20 vezes por ano. A frequência aumentou realmente entre 1982 e 1984, onde ocorria de 15 a 20 vezes por semana. As luzes incomodavam os moradores, tanto que o projeto apelidado de Projeto Hansdale foi realizado para investigar as luzes que aparecem, mas até hoje ainda não foi resolvido. Em décimo lugar, formações de nuvens lenticulares. Quando as massas de ar quente vinda do mar encontram as massas frias das montanhas, formam-se ondas atmosféricas no topo das quais nascem as nuvens. As nuvens lenticulares já foram confundidas com OVNIs ou com esconderijo de OVNIs, devido à sua aparência muito parecida com um disco. Em 11º lugar, portes de luz. Este fenômeno geralmente ocorre em locais muito frios, menos 20 graus Celsius ou menos, com o vento soprando de uma forma não muito rápida, e devem haver uma abundância de cristais de gelo minúsculo no ar, que é quando você pode ver cores diferentes, portes de luz como os de grandes cidades. Em 12º lugar, Manhã-Tanheng. Este fenômeno, como sugere, acontece 2 vezes por ano. O Sol se alinha perfeitamente com o corredor leste-oeste. Em 13º lugar, Zhangjiakou. Estas montanhas coloridas como arco-íris são um resultado de arenito e depósito de minerais vermelhos ao longo de milhões de anos. Por causa da chuva e de tempestades, estas rochas foram esculpidas em formas surpreendentes, incluindo montanhas e desfiladeiros. Em 14º lugar, cavernas de Waitumor, em Nova Zelândia. As cavernas de Waitumor são um sistema de cavernas e uma grande atração turística na região sul de Waikato, na ilha norte de Nova Zelândia. Situa-se a 12 km a oeste de Ticuit. As paredes das cavernas são decoradas com galáxias de vagalumes nativos. O efeito é incrível, parece que você está olhando para o céu estrelado. Em 15º lugar, supercélula. São geralmente tempestades isoladas, que podem durar horas e por vezes podem até se dividir em 2, com uma tempestade indo para a esquerda do vento e uma para a direita. Pode jorrar enormes quantidades de granizo, chuva e vento, e muitas vezes são responsáveis por tornado, embora eles também podem ocorrer sem tornados. Em 16º lugar, Túnel do Amor.
Este bonito ponto turístico na Ucrânia é coberto de árvores em toda a linha férrea e é apontado como um local perfeito para os amantes. Em 17º lugar, Geleira de Sangue, localizado na Antártida. A geleira de sangue, na verdade, é água salgada misturada com óxido de ferro e é produzido pelas bactérias. Elas vêm embaixo das geleiras e se alimentam do ferro contido no solo, e como produto de sua digestão, secretamente esse líquido parece sangue, e ele tem a cor avermelhada porque os glóbulos vermelhos do sangue contêm ferro. Em 18º lugar, Gelo Turquesa, localizado no Lago de Baikal, localizado na parte sul da Sibéria Oriental, na Rússia. É uma incrível maravilha natural do mundo. No inverno, o lago congela e se transformando em um espetáculo da natureza. Mas a água é tão clara que você pode ver até 40 metros abaixo do gelo. Em 19º lugar, Rosquinhas de Neve. Um fenômeno curioso, só ocorre com a combinação ideal de temperaturas, neve e vento. Com a combinação desses fatores, as formas cilíndricas surgem naturalmente. Em 20º lugar, Redemoinhos de Fogo. Os redemoinhos de fogo são também conhecidos como os demônios do fogo. São turbilhões de fogo que podem ocorrer quando as condições de calor intenso e vento turbulento se combinam para formar redemoinhos no ar. Esses vórtices podem manter o formato de estrutura como de um tornado, que suga detritos e gases combustíveis em chamas. Em 21º lugar, Lapônia Finlandesa. A foto foi tirada no último inverno na Lapônia Finlandesa, onde o clima pode incluir súbitas temperaturas congelantes e neve. Paisagens surreais por vezes resultam onde as árvores comuns tornam-se em volta em branco. Em 22º lugar, Basalto Colunar. O basalto é uma rocha de origem vulcânica muito dura, de cor negra, cinzenta ou verde escura, que é resultado da solidificação rápida de lavas em contato com a atmosfera, por ocasião de erupção vulcânicas. Em 23º lugar, Nuvens Glória da Manhã. Esta rara formação de nuvens chamada de Morning Glory ou Glória das Manhãs pode até chegar a atingir a 1000 km de extensões na forma de rolos. Longos tubos circulares de ar podem se formar quando o fluxo de umidade e ar em resfriamento encontra uma camada de inversão, uma camada atmosférica em que a temperatura do ar aumenta com a umidade. Em 24º lugar, Eucalipto arco-íris. O eucalipto arco-íris é uma árvore de grande porte que se destaca pelo colorido espetacular do seu tronco. O segredo por trás do colorido especial desta árvore está na forma como ela vai se destacando e relevando as partes coloridas. Inicialmente, as cascas finas, lisas e marrom se desprendem e uma cor verde clara vibrante aparece. Esta mancha de cor torna-se então sucessivamente verde escura, azulada, púrpura e laranja e por fim vermelha. Acontece que o processo ocorre a todo momento, formando manchas coloridas em diferentes estágios. Então galera, quem gostou aí, deixe seu like, que toda semana aí estamos aí fazendo o possível para estar postando novos vídeos, para deixar aí vocês aí curiosos a cada dia. Então um abraço, inscreva-se mesmo e compartilhe.